Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós iremos falar sobre um assunto tremendo que mexe muito com todas as pessoas. Nós iremos falar sobre a rainha das batalhas, conhecida na Bíblia como a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, o grande dia do Deus Todo-Poderoso, o dia do Senhor. Também, de alguma forma, vulgarmente conhecida de forma a usar a palavra Armagedon, a batalha do Vale do Megido, Armagedon. Nós vamos descrever hoje o que os profetas falam a respeito desta batalha que nós vemos descrita na Bíblia como o juízo de Deus sobre as nações da terra. Será esta batalha realmente uma batalha de conflito mundial, uma terceira guerra mundial? Alcançará ela patamares que, se possível fora, destruiria todo o planeta? Está próximo este dia? Como que eu posso saber pela palavra dos profetas, que é como uma luz que alumia, se ela está próxima ou se ela ainda falta muito? Então hoje nós vamos falar sobre este assunto. Então hoje vamos falar sobre esta batalha descrita na Bíblia como o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Abrindo nossas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo de número 16, nós encontramos, a partir do verso 12 até o verso de número 17, um evento profético muito forte, muito extensivo aqui pelo que nós vemos na descrição do profeta João. Nós vamos ver aqui então a leitura, Apocalipse 16, verso 12 ao 17. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, diz o Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Então nós vemos aqui que o sexto anjo, do capítulo 16 de Apocalipse, ele vai derramar a sua taça, ele derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E o que acontece com o rio Eufrates? A água do rio Eufrates seca-se. E isso prepara o caminho dos reis do Oriente.
quando se dá o evento do secamento do Eufrates, a seca do Eufrates, prepara-se o caminho dos reis do Oriente. A palavra dos profetas, ela é como a luz que alumia em lugares escuros. O apóstolo Pedro, na sua Epístola Universal de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, ele fala a respeito dos profetas. Então, para nós entendermos esse assunto, nós temos que ter bastante ciência do que é dito a respeito dos profetas. Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, meu ouvinte, meu querido ouvinte, é muito importante nós estarmos atentos à palavra dos profetas e procurar entender ela de acordo com a direção do Espírito Santo, e isso só é possível mediante um estudo sobre oração, sobre jejum, necessário, se for, da palavra de Deus, procurando entendimento na própria palavra dos profetas para entender o assunto. Porque nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Existem muitas correntes religiosas aí que interpretam o Armagedon como uma guerra espiritual. Mas se nós formos na palavra dos profetas buscar, como nós vamos fazer hoje neste programa, você vai notar que a batalha do Armagedon, esse conflito é um conflito mundial, é uma terceira guerra mundial literal. Nós vamos ver elementos claríssimos da palavra dos profetas descrevendo a literalidade desta batalha e os motivos das quais levará Israel a ser o tropeço do mundo e a causa de que vai levar todas as nações da terra a conflitarem-se por causa de Jerusalém, por causa do Oriente Médio e também por causa do petróleo. Os motivos que vão levar realmente a esse conflito do Armagedon, na verdade, também tem a permissão do Altíssimo Deus, porque Deus tem um propósito de ajuntar as nações da terra para derramar sobre elas o juízo de Deus, para destruir deste planeta os que destroem a terra, os que destroem a natureza, porque hoje as nações da terra, elas estão no seu afã de busca de lucros incessantes, de lucros cada vez maior, da ambição do homem, da ambição desenfreada das nações, dos poderes da terra. Então, tem levado o planeta a uma situação cada vez pior e caótica, criado abismos sociais entre classes ricas e os mais pobres, nações ricas e nações pobres, e tudo isso tem que ser agravado sobre a face da terra, além da principal causa de tudo isso, que é o pecado, que é a transgressão dos concertos de Deus, da lei de Deus. Isso agrava sobre a face da terra. Então Deus tem um juízo com as nações da terra, e este juízo será feito neste grande dia da batalha do Deus Todo-Poderoso, que é o Armagedon. Existem alguns acontecimentos proféticos, como nós lemos aqui em Apocalipse 16, que antecedem o Armagedon, que antecede essa rainha das batalhas propriamente dito. Estes acontecimentos, eles preparam o mundo para esta grande batalha. E o primeiro acontecimento do qual nós vemos e lemos aqui
fala de se derramar uma taça sobre o grande rio Eufrates, para que o rio Eufrates seque e prepare-se o caminho dos reis do Oriente. O que significa esta taça sendo derramada sobre o rio Eufrates, secando o rio Eufrates? Primeiro convém dizer aos nossos ouvintes, informar, que o grande rio Eufrates, né, alguns não sabem, mas os que já sabem vão confirmar o que eu estou falando, é o grande rio que nasce ali na região da Turquia, e ele corre toda a extensão, pegando parte da Síria e toda a extensão do Iraque, e desemboca ali, então, no Golfo Pérsico. Muito bem. Ele é o grande rio que é descrito também ali no Jardim do Éden. O grande rio Eufrates, o Tigre e mais 2 rios, Pison. E o quarto, não me falha a memória, agora não me lembro. Mas são 4 rios, mas 2 rios apenas hoje existem, que é o rio Eufrates e o rio Tigre, que começa na Turquia, passa por parte da Síria e toda a região do Iraque. Então, a localização geográfica desta taça que vai ser derramada pelo sexto anjo é ali na região do Oriente Médio, pegando Turquia, Síria e Iraque. E diz que este rio vai secar-se. Mas o que significa rio em profecias? O que significa rio em profecias? Bom, considerando que este grande rio Eufrates, ele prepara o caminho para os reis do Oriente, e também começa a pregação dos 3 espíritos imundos que vão ao encontro dos reis da terra, para se fazer o ajuntamento para o grande dia do vale do Megido, Armagedon, pois a palavra Armagedon significa montanha do Megido. No Apocalipse capítulo 17, versículo 15, a própria Bíblia nos dá a chave de interpretação dela mesmo, para que nós possamos entender profeticamente o que aquele símbolo desta taça derramando sobre o rio Eufrates significa. Diz assim: disse-me ainda, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Águas, em profecias, e rios, representam nações, povos, línguas. Mais ainda, em Jeremias capítulo 46, versos 7 ao 10, prova que secar um rio, agitar um rio, está falando de agitar nações localizadas naquele rio no modo profético. Ou seja, quando fala que vai secar o rio Eufrates, está querendo dizer que povos daquela região do Eufrates irão ser destruídos, irão minguar, irão secar-se. Então, para provar isso, Jeremias 46, versos 7 e 10, prova de que rios em profecias ser agitado significa guerras, e secar significa também, da mesma forma, minguar, guerras. Então aqui diz, quem é este que vem subindo como Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito que vem subindo como Nilo, e como rios cujas águas se agitam. E ele diz, subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade que nela habitam, subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam valentes, Cuxi e Puti, que manejam o escudo, e os de Lude, que manejam em Teso um arco. Porque aquele dia é o dia do Senhor dos Exércitos, dia de vingança para ele vingar-se dos seus adversários. A espada devorará e se fartará, e se embriagará com o sangue deles, pois o Senhor Deus dos Exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então, nessa descrição do profeta Jeremias, nós vemos que o Nilo ser agitado, as águas do Nilo ser agitado, significa guerras contra o Egito. Pois virá um mal da parte de Deus, uma nação do norte, que aqui se refere à Babilônia, e ela irá, então, contra a nação do Egito. Essa profecia se cumpriu já há muitos anos atrás, há milênios atrás, mas nós vemos, então, profeticamente, que isso está nos mostrando o que significa, então, Apocalipse 16, verso de número 12.
o anjo derramar a sua taça sobre o rio Eufrates, está dizendo que vai haver guerras naquela região do Eufrates, e estas guerras farão com que estas nações ali se enfraqueçam, minguam-se. Diga-se de passagem, na Primeira Guerra Mundial, começaram as campanhas contra o Império Turco-Otomano, General Allenby, inglês. Então, essas campanhas enfraqueceram e derrubaram o Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial. Então, a Turquia perdeu a sua força, a sua hegemonia, a partir da Primeira Guerra Mundial. E agora, mais recentemente, na década de 90, no início da década de 90, nós vemos ali a guerra contra o Iraque, quando o Saddam Hussein, ele invadiu o Kuwait, anexando os territórios do Kuwait ao território do Iraque, e isso chamou a atenção do mundo quando a ONU tomou, então, decisões contra o Iraque não voltou atrás, e em 1990, então começa a Guerra do Iraque. Os Estados Unidos, com permissão da ONU, criou uma campanha militar chamada Tempestade do Deserto, conseguindo por parte da Arábia um local na divisa com o Iraque, e ali 22 nações coligadas começam então campanhas de guerra contra o Iraque, e o Iraque é massacrado, bombardeado ali na primeira guerra que houve contra o Iraque, e o poder militar de Saddam Hussein foi gravemente destruído nessas primeiras campanhas. E depois, novamente, o Iraque toma-se força, e os Estados Unidos vê uma ameaça sobre o Iraque, e agora, recentemente, há 4 anos atrás, os Estados Unidos novamente imprimem campanhas contra o Iraque, destruindo e anexando provisoriamente o Iraque dentro do controle militar da nação americana. E o Iraque está hoje cada vez mais minguando. Nós vemos quantas notícias de ataques terroristas e milhares de pessoas que morrem ali no Iraque. A cidade é um caos, realmente cumprindo-se a profecia que o rio Eufrates, as nações da extensão do rio Eufrates, estão se secando. E isso, caríssimo ouvinte, tem um agravante, porque essa nação do Irã, que é vizinha do Iraque, vendo o seu vizinho sendo destruído por uma nação ocidental, isso está causando desestabilizações enormes ali na região do Oriente Médio. E o Irã tem preocupado de todas as maneiras conseguir desenvolver armamentos nucleares, pois teme também que, igualmente como aconteceu com seu vizinho o Iraque, essas coisas venham acontecer com a sua nação iraniana. E nós já vemos ali o presidente iraniano, ele já se manifestar todo o seu ódio contra Israel, responsabilizando todos esses acontecimentos do Oriente Médio à nação de Israel, que é o objeto de ódio daquelas nações fundamentalistas muçulmanas e do mundo árabe. Então nós vemos ali que Israel tem se tornado, desde quando voltou ali a ser criado o Estado de Israel em 1948, se tornou um objeto de ódio destas nações árabes, do mundo árabe ali no Oriente Médio. E os profetas falam disso, né? Igualmente como seca-se o rio Eufrates, como nós provamos aqui, então essa profecia de Apocalipse 16, ela está tendo seu cumprimento nos dias presentes com a invasão dos Estados Unidos ali no Iraque. Está secando o rio Eufrates. E isso prepara-se o caminho dos reis do Oriente. Ou seja, o Irã é o país que está mais preocupado no momento agora com o que está acontecendo ali no Oriente Médio, e tem manifestado publicamente, através do seu representante, do seu presidente, o ódio contra Israel, dizendo que Israel tem que ser varrida do mapa. E nós vemos que os profetas da Bíblia falam deste dia em que Israel vai cada vez mais se tornando uma pedra de tropeço para todos os povos da terra. O profeta Zacarias,
no capítulo de número 12, ele fala a respeito destes dias, como nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse, onde Israel se torna uma pedra pesada para todos os povos. Vamos ler ali Zacarias capítulo 12, que diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel, verso 1. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá quando cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Olha aqui, o profeta Zacarias, pelo espírito de profecia, já vem antevendo este grande dia da grande batalha do Deus Todo-Poderoso, onde Israel, a nação de Israel, se torna uma pedra pesada para todos os povos da terra. E aqui diz que por causa disso, Jerusalém vai se tornar o objeto responsável para juntar todas as nações da terra por causa da cidade de Jerusalém. Nós vemos nitidamente que existe um impasse muito grande ali na região do Oriente Médio. Nós ouvimos isso todos os dias praticamente nos jornais. Este impasse foi criado justamente por quê? Porque quando Israel, em 1947, tornou-se o Estado independente, tornou-se uma nação novamente ali na região do Oriente Médio, isso criou uma desestabilização e o mundo árabe, não aceitando que Israel se tornasse uma nação, ali começaram-se guerras, conflitos, né? Os conflitos árabe-israelenses, né? E isto que aconteceu de Israel se tornar novamente uma nação, estava predito pelos profetas da Bíblia. No capítulo 37 do livro de Isaías, fala da visão de um vale de ossos secos, se referindo à casa de Israel, aos judeus que estavam sem esperança, pois desde o ano 70 da era cristã, quando o general romano Tito, ocupando e destruindo Jerusalém, levou cativo israelitas e espalhou pelo mundo todo judeus até o ano de 135 da era cristã, quando foi a diáspora. E desde lá, a nação de Israel, os judeus propriamente dito, eles foram sempre peregrinos em várias nações e não tinha mais a sua própria nação. No fim do século XIX, surgiu um homem chamado Theodor Herzl, que ele começou um movimento sionista, pretendendo que se criasse novamente uma terra ali na Palestina para que os judeus formassem a sua nação novamente. E o movimento sionista começou então a agitar-se sobre o mundo, e houveram ventos, né? Ventos em profecia é guerras. A Bíblia descreve ventos em profecia como guerras também. Então começaram ventos, a Primeira Guerra Mundial, quando o general Allenby destruiu o poder do Império Turco-Otomano, secando o rio Eufrates. E no ano de 1922, o decreto de Balfour, do milionário Balfour, que permitia que fosse então criado ali na Palestina a nação de Israel. E então, depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler ali matou nos fornos dos campos de concentração quase 6 milhões de judeus, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo então estava mais condescendente de que se fosse criado o Estado de Israel. Em 1947, a Inglaterra então faz a partilha da terra para os judeus e palestinos, e no dia 14 para 15 de maio de 1948, a criação do Estado de Israel pela ONU, cumprindo maravilhosamente a profecia de Isaías 66, versos 7 a 8. Pode isso, uma nação, nascer em um só dia?
Isso é o que o profeta Isaías diz. E sim, nasceu o Estado de Israel num só dia, né? Ao nascimento do Estado de Israel, já no dia seguinte, começam os conflitos dos árabes contra Israel. Então nós temos aqui uma cronologia desses conflitos ali no Oriente Médio. Em 1948, começa a guerra árabe-israelense, né? Até junho de maio de 1948 até junho de 1949, Israel contra Egito, Iraque, Jordânia, Líbia e Síria, membros da Liga Árabe, né? E do 15 de 5 de 1948, a Liga Árabe declara guerra contra Israel. Você vê, logo no dia seguinte à proclamação da independência do Estado de Israel, do surgimento do Estado de Israel, a Liga Árabe já declara guerra contra Israel. Os israelenses derrotaram os seus oponentes, ocupando o deserto de Negev, a Galileia, e aumentaram a sua área para 20.900 km². Jerusalém, com 105 mil árabes e 100 mil judeus, foi dividida entre Jordânia, setor oriental, e Israel. Fixaram-se as fronteiras entre Israel e Jordânia, que incorporou os territórios oeste do rio Jordão à Cisjordânia. A faixa de Gaza, com 40 km de comprimento e 8 km de largura, ficou com o Egito. Então nós já vemos aí, na primeira guerra que foi imprimida contra Israel. Todas essas guerras, todos esses conflitos, estavam preditos pelos profetas. Como nós lemos, Israel se torna uma pedra de tropeço, um cálice de tontear. Algumas versões dizem, eis que tornarei Israel, Jerusalém, um copo de tremor para todas as nações. No ano de 1956, novamente a guerra árabe-israelense por causa do canal de Suez. Por causa do canal de Suez. Nós vemos aí, então, novamente outra guerra em 1956. O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, nacionalista, e o canal de Suez, impede o canal de Suez a passagem de navios israelenses até o porto de Eliha, pelo Golfo de Aqaba, originando um conflito internacional. Com apoio da França e do Reino Unido, tropas israelenses invadem o Egito em outubro de 1956. Apesar da derrota militar egípcia, a intervenção da ONU e as pressões dos Estados Unidos e da União Soviética garante o controle do Egito sobre o canal, com obrigatoriedade de mantê-lo aberto à navegação mundial. Nesta guerra, Israel conquistou a península do Sinai e controlou o Golfo de Aqaba, reabrindo o porto de Eliad. Então nós vemos aí mais um conflito que ocorreu em 1956. Em 1973, ocorreu um outro conflito que foi a Guerra de Yom Kippur. Em 1973, num dia de festividade israelense, os árabes atacam Israel, mas Israel revida, e é conhecida como a Guerra do Yom Kippur, que levou o aumento do petróleo e a crise do petróleo que veio para o Brasil, veio para o mundo inteiro, causada principalmente por motivo dessa guerra de 1973, a Guerra do Yom Kippur. Em 1967, houve a famosa e conhecida guerra nos anais da história como a Guerra Árabe-Israelense dos 6 Dias. Esta guerra dos 6 dias, ela fez com que Israel quase que dobrasse a extensão dos seus territórios, ocupando praticamente todo o Sinai, Gaza, as colinas de Golã dos sírios, e reocupou e anexou Jerusalém ao Estado de Israel, na Guerra dos 6 Dias. O general Moshe Dayan, quando chegou ali em julho de 1967, ali dentro dos muros das lamentações, os soldados ali choraram, e a cidade de Jerusalém, quase 2000 anos, que não pertencia ao povo de Israel, ao povo judeu, agora, pelo general Moshe Dayan e suas tropas, é reconquistada. E os territórios da cidade de Jerusalém passam a ser anexados, e Jerusalém se torna a capital do Estado de Israel na Guerra dos 6 Dias. Apesar de terem tido resoluções da ONU logo depois dessa guerra contra Israel, querendo que Israel devolva a cidade de Jerusalém aos palestinos,
essas resoluções nunca foram cumpridas na prática. E isso tem se tornado para o povo palestino o objeto de grande ódio contra Israel, porque exatamente o mundo árabe, esses grupos terroristas, Hamas, o Talibã, Al-Qaeda e todos os outros grupos terroristas que surgiram grande parte em função da ocupação de Jerusalém por Israel. Porque assim como a religião judaica considera Jerusalém como a capital de Israel, como a capital de direito bíblico para eles, o islamismo considera a cidade de Jerusalém como uma cidade sagrada. Eles creem que dali Maomé ascendeu para os céus. Então os palestinos querem, ao formar o Estado da Palestina, eles criaram até uma organização que começou por Yasser Arafat, que era a OLP, Organização da Libertação da Palestina. Eles querem de qualquer forma que Jerusalém também seja a capital dos palestinos. Então nós vemos aí que o conflito ali no Oriente Médio ele é muito mais complexo do que nós podemos pensar. Cumprindo a palavra do profeta Zacarias, que diz: eis que tornarei Jerusalém um copo de tremer para todos os povos em redor. E por causa da cidade de Jerusalém, as nações da terra entrarão em conflito. Porque o mundo vai entender que este conflito ali no Oriente Médio, e principalmente a cidade de Jerusalém, é o motivo porque não existe paz no mundo. Então, as nações da terra, a Bíblia descreve quais serão as nações que liderarão esta rainha das batalhas conhecida como Armagedon. Nós iremos em estudos futuros, porque este estudo é um estudo muito extenso, ele engloba várias palavras dos profetas, os profetas como Ezequiel, Isaías, os profetas menores, Joel, Zacarias. Então nós vamos ter que voltar a falar sobre esse assunto em programas para frente. Mas nós vamos ver como que a palavra dos profetas iluminam o futuro, mostrando em detalhes quais as nações que irão participar deste grande conflito, qual será a situação do mundo que estará vivendo nos dias que antecedem essa batalha. Convém dizer ao nosso ouvinte que está nos acompanhando sobre esse importante assunto, sobre a batalha do Armagedon, que os principais indícios de que nós estamos próximos do Armagedon, nós podemos ver isso no profeta Joel. Ele descreve quando é o tempo em que nós podemos dizer que profeticamente estamos próximos desta grande terceira guerra mundial. Inclusive nós vamos ver narrações proféticas descrevendo o efeito da radioatividade atômica sobre pessoas. Descrições sobre explosão atômica. Hoje o poderio militar que está na mão das nações de potência nuclear, que é a bomba atômica e a bomba H, que é a bomba de hidrogênio, são poderes que têm condições de destruir o planeta várias vezes consecutivas. Porque na corrida armamentista que começou a partir da Segunda Guerra Mundial, depois da explosão da bomba em Hiroshima, Nagasaki, no ano de 1945, no dia 4 de agosto, é lançada a primeira bomba atômica, o Little Boy, pelo avião Enola Gay, o projeto Manhattan dos Estados Unidos, quando criou a primeira bomba atômica, quando Einstein mandou uma carta para o presidente americano, Eisenhower, para que apressasse a construção de uma bomba atômica, pois estavam desconfiados que a Alemanha nazista estaria desenvolvendo também uma bomba atômica. E os Estados Unidos, temendo então que a nação nazista alemã desenvolvesse essa bomba atômica, começou um projeto secreto, o projeto Manhattan, que avolumou milhares e milhares de pessoas sobre o maior projeto secreto na história da humanidade, construindo uma verdadeira cidade secreta, e ali desenvolveram o primeiro reator nuclear, e foi feita a fissão do urânio 235, e a fissão do urânio 235 permitiu então que criasse o conceito de uma bomba atômica, a primeira bomba atômica que foi
detonada no deserto, e ali foi confirmado a teoria de Einstein sobre a energia igual a massa, luz ao quadrado, e uma grande energia liberada por elementos radioativos como plutônio e como o urânio 235. Então a primeira bomba atômica que foi criada, o Little Boy, ela foi carregada por este avião, né, era um B-52, se não me engano. Este avião derrubou esta bomba, detonou esta bomba na manhã, 8 horas da manhã, sobre a cidade de Hiroshima, primeiramente, e depois na cidade de Nagasaki. 2 bombas atômicas no valor equivalente a 10 mil toneladas de TNT foi explodida ali na cidade de Hiroshima e depois na cidade de Nagasaki, assombrando o mundo e mostrando que agora o homem, o seu poderio militar, já não eram apenas bombas convencionais, mas com condições de destruir cidades inteiras. Ali nós temos então as consequências que nós vimos da Segunda Guerra Mundial. A nação japonesa se rendeu após a explosão dessa bomba e começou então, após a Segunda Guerra Mundial, uma corrida armamentista. Uma corrida armamentista entre a Rússia e os Estados Unidos, cumprindo profecias da Bíblia que fala de um tempo em que as nações se preocupariam em converter os seus machados, os seus arados, em armamentos, né? O profeta ele não vai descrever literalmente a palavra bomba atômica, pois isso não existia na época do profeta, mas ele fala de um tempo em que as nações estariam preocupadas em fazer armamentos, que foi a corrida armamentista. Hoje nós vemos aí, ouvintes, nações como os Estados Unidos, Inglaterra, Israel, a Rússia, França, a Alemanha, que têm em poder bombas atômicas. E depois foi descoberta também e feita a bomba H. Diga-se de passagem que a bomba H é uma bomba que utiliza a bomba atômica como espoleta para que ela possa ser detonada. Uma bomba H, que foi feita a experiência pelos Estados Unidos de 8 megatons, ou seja, 8 milhões de toneladas de TNT, depois foi explodida também uma bomba pela nação russa, chamada Kissar. Essa bomba foi explodida em 1959. Esta bomba atingiu a potência de 52 megatons. Ela foi explodida ali na Sibéria. Esta bomba alcançou uma potência tão grande quando a Rússia fez este teste, que gerou uma onda de choque que deu 5, 6 voltas em torno da Terra. Hoje, o poderio que existe na mão destas nações podem levar realmente a cabo o cumprimento da palavra dos profetas. O profeta Joel fala sobre exatamente em que tempo, em que circunstâncias de tempo nós estaríamos realmente próximo do Armagedon. O profeta Joel, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 2, mostra exatamente quando está próximo este grande conflito, essa terceira guerra mundial. Quais seriam os elementos mostrados pelo profeta de que nós estamos próximo deste grande conflito? Ele diz assim: porquanto, eis naqueles dias, e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. O que vai acontecer quando Deus remover o cativeiro de Judá e de Jerusalém? Nós estamos vendo aí a realidade, a criação do Estado de Israel, em 1948, a anexação da cidade de Jerusalém em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Então, o cativeiro da cidade de Jerusalém, o cativeiro da nação de Israel já foi removido. Israel hoje, quer alguns aceitem, quer outros não aceitem, é verdadeiramente um Estado livre, é uma nação independente ali no Oriente Médio. Então aqui está dizendo: porquanto eis naqueles dias, e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, o que vai acontecer? Nós perguntamos a Deus. E Deus nos responde através do profeta Joel, no capítulo 3, verso 2. Congregarei todas as nações
e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo, da minha herança Israel, em quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Olha lá, quando é removido o cativeiro de Israel, o cativeiro mundial, nós sabemos que Israel passou por 3 cativeiros. O primeiro, que foi do Egito, a dura servidão ali no Egito por mais de 400 anos. Depois o cativeiro de 70 anos na Babilônia, predito pelos profetas. E a diáspora mundial, predita pelos profetas e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e mata os que lhes são enviados. Eis que quantas vezes quis ajuntar-vos, como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Dias de vingança virão contra este povo, para que se cumpra tudo o que está predito pelos profetas. Porque os teus inimigos te estribarão e te estreitarão, dias de aperto e angústia. Então, no ano 70 da era cristã, nós podemos ver isso nos anais históricos do historiador famoso Flávio Joséfos, no livro História dos Hebreus, descrevendo o que aconteceu ali quando as tropas romanas invadiram e dispersaram a nação judaica, e ali então Jerusalém se tornou uma cidade deserta, depois foi ocupada por várias nações, pisada, mas a realidade agora que nós estamos vivendo a partir da década de 40, quando é criado o Estado de Israel. Aqui o profeta está dizendo, quando fosse removido o cativeiro de Judá, quando a cidade de Jerusalém fosse novamente recuperada, removida do seu cativeiro, então Deus vai congregar todas as nações e Ele vai fazer com que essas nações venham contra Israel, que é conhecido na Bíblia pela palavra dos profetas como o dia da angústia de Jacó. Então o Armagedon é, na verdade, um ajuntamento de tropas que estarão promovendo uma desocupação da cidade de Jerusalém para que ela seja entregue novamente aos palestinos. Até o fim dos tempos, nós vamos ver a ONU chegar à conclusão por outras nações. A Bíblia descreve quais são essas nações. Nós estaremos falando dela, nós daremos continuidade a este assunto importante sobre a Batalha do Armagedon. Nós vamos mostrar sobre os conflitos, até a utilização de armamentos nucleares. Nós estaremos explicando aqui como funciona uma bomba atômica, como que os profetas do Antigo Testamento falaram, inspirados pelo Espírito Santo, de eventos que hoje, somente nos dias de hoje, com o conhecimento tecnológico que o homem tem, poderia cumprir o que os profetas descrevem, até o efeito da radioatividade. Qual será a situação da igreja? Será a igreja realmente raptada, levada para o céu por 7 anos, 3 anos e meio? Ou a igreja tem que se preparar para ser livrada miraculosamente aqui mesmo na terra, durante esta grande angústia, esta grande tribulação que vai ser que vai vir sobre a terra, descrita como uma grande batalha do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver este assunto muito importante. E assim você possa pegar com maior profundidade o conhecimento da palavra de Deus, porque é importante nós termos o conhecimento. Em Amós diz o Senhor que o meu povo foi destruído por lhe faltar conhecimento. Que nós não sejamos destruídos, não venhamos a perecer com os pecadores, com os demais, por faltar-nos conhecimento, por estarmos enganados, mas que possamos estar iluminados o nosso entendimento para entender qual a vontade de Deus, o que os profetas falaram, porque a igreja ela está fundamentada na palavra dos profetas, como diz a palavra de Deus. Minha saudação bíblica a todos os nossos queridos ouvintes. Paz seja convosco. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa A Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal.
Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.